Você gostaria de saber quais são as principais práticas para planejar e executar a sua pesquisa científica? Se a sua resposta for sim, assista a este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores a realizarem seus trabalhos acadêmicos. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre planejamento e execução da pesquisa científica. No vídeo anterior nós falamos sobre levantamento bibliográfico para o artigo científico. Hoje nós vamos falar sobre esse planejamento e início da execução. Para o quê? A execução para desenvolver o esboço do artigo científico. Bem, o planejamento ele consiste no quê? Você definir qual vai ser o design da sua pesquisa, quais serão os métodos empregados, você deverá organizar os equipamentos, dividir as tarefas, organizar as referências bibliográficas, ou seja, todos aqueles textos, relatórios e etc. que foram estudados, analisados, dividir as tarefas, quem vai analisar os dados auferidos, quem que vai fazer análise dos textos, da discussão, quem que vai fazer o teste do experimento, quer dizer, esta é a parte do planejamento. Você vai planejar as etapas, você vai decidir qual vai ser o design da sua pesquisa, você vai organizar os seus métodos conforme os resultados esperados, e aqui se dá a fase inicial. Bem, uma vez você tendo o levantamento bibliográfico, que foi objeto do nosso vídeo anterior, você vai possuir várias fichas daquele material que você leu, você vai ter fichas referentes à discussão doutrinária do assunto que você vai enfrentar no seu artigo, você vai ter relatórios, você vai ter dados analisados, lidos, e aí por quem for responsável. E aí o que acontece? A partir do momento que você tem essas fichas, começa a ter a necessidade de organizar todo esse material que você coletou. Portanto, para organizar todo este material, você vai primeiro precisar definir a estrutura do seu artigo científico. A estrutura significa os tópicos que vão ser apresentados no seu artigo científico. Após ler o material, você já terá condições, já que você também sabe o problema-chave, as questões-chaves, você já possuirá condições para saber quais são os tópicos principais a serem tratados no seu artigo científico. Então, no primeiro momento, pense quais são os tópicos que você pretende tratar no seu artigo. Claro que vai ter a introdução, vai ter a conclusão, vai ter o resumo, essa estrutura básica, mas no desenvolvimento do seu artigo científico, quais são os tópicos que vão ser tratados? Nesse primeiro instante, você coloca os tópicos que você deseja, sem muita preocupação se eles estão em excesso ou não. Num segundo momento, você começa a analisar os artigos que são publicados na revista científica que você deseja publicar e fazer uma análise da estrutura base desses artigos. Então você verifica quantos tópicos possuem, como que é feita a distribuição, o detalhamento por tópico que é realizado. Às vezes são tópicos maiores, se são divididos em subtópicos, então você vai verificar como que é a estrutura padrão analisando os artigos científicos daquela revista. Veja as duas últimas edições daquela revista científica e veja como eram os artigos que foram aprovados para que você tenha um modelo de estrutura. E a partir daí, você busca verificar quantos são os tópicos, como que é o detalhamento, subtópicos, etc. Montar um modelo, né, ou utilizar um artigo como modelo que já foi publicado e buscar ordenar os seus tópicos. Então aí você vai, às vezes, ou você vai ter que acrescentar novos tópicos, ou você vai ter que fazer subdivisões, ou às vezes você vai ter que cortar alguns tópicos porque vai ficar excessivo o desenvolvimento da sua apresentação, do seu desenvolvimento no artigo científico. Como nós falamos em vídeos anteriores, os artigos, em via de regra, possuem a estrutura básica de ter uma introdução,
Uma seria a apresentação dos métodos, uma apresentação dos resultados, uma apresentação da discussão, que seria a fundamentação teórica, uma apresentação das conclusões alcançadas depois da conclusão da sua pesquisa. E, por fim, as referências bibliográficas. Esta é a estrutura base, mas você precisa ver naquela revista científica se ela adota este padrão de estrutura base. Bem, uma vez que você definiu a estrutura base que se adequa, que está compatível com a revista que você deseja, em que você deseja publicar, então começa o momento de fazer a distribuição da sua bibliografia, das suas fichas referentes ao material que você analisou. Então, você vai começar a distribuir, por exemplo, quais são os materiais que são concernentes ao embasamento dos resultados, né? Por exemplo, foram feitos experimentos, então quais são os relatórios conclusivos dos experimentos realizados e ordená-los conforme a apresentação que você fará no seu tópico. Além disso, você deverá pensar nas questões chaves que você enfrentará e buscar ordenar os artigos, as fichas dos materiais doutrinários que você leu na ordem de apresentação. Então você já vai organizando o seu pensamento e todo o seu material. Então, o que você faz nessa fase que começa a execução? Você reúne tudo que foi lido, todo o material, o que outros membros, às vezes, da sua equipe que escreverão o artigo em conjunto, o que eles já entregaram, quais foram os resultados dos testes, dos experimentos, qual foi o debate doutrinário alcançado, quais foram as aplicações práticas analisadas, quem que fez a análise dos dados que foram coletados, todo o conteúdo que cada um dos indivíduos fez ou que você mesmo fez deverá ser organizado conforme a estrutura que você montou do artigo científico, sempre inspirado em artigos que compõem a revista em que você deseja publicar. Então, a partir daí, você já vai ter todas, inclusive as citações na ordem de apresentação. E isso vai, inclusive, organizando o seu pensamento para estruturar o parágrafo. Não se esqueça que o parágrafo é uma unidade de pensamento. Você deve transmitir uma ideia em cada uma das sentenças e uma ideia central, um conceito central por parágrafo, para que tenha a satisfação de unidade naquele parágrafo. Portanto, pense em cada um. Claro, você não vai conseguir montar cada um dos parágrafos nesse momento, né, da execução, mas pense a ordem do seu pensamento e depois você vai estruturar a ordem dos seus parágrafos. Mas agora é exatamente organizar todo o material levantado. E dessa forma, você já estará apto ou apta para começar a redigir o esboço do artigo científico, que seria o primeiro draft do seu artigo, o primeiro esboço, porque você passará por outras revisões, você também terá que entregar para outros integrantes do seu grupo se você fizer um artigo em coautoria, enfim, você vai ter que passar por alguns ajustes, até porque você também precisa adequar a quantidade de páginas ou palavras que é o limite da revista científica. Você vai ter que selecionar aquilo que é relevante e aquilo que não é relevante. Se você já estiver apto, capaz de indicar quais são os artigos que são extremamente relevantes para serem apresentados, então já faça uma marca indicativa quando você fez a distribuição nos tópicos. Por quê? Porque aí você consegue separar aquilo que não é tão necessário e caso você precise encurtar o seu texto, você já sabe onde que você deve analisar para selecionar aquilo que será extraído do seu artigo científico na sua fundamentação. Bem, pessoal, essas são as principais dicas em relação ao planejamento e início da execução do seu artigo científico. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique aqui abaixo no like, deixe seu comentário, é muito importante para a gente saber o que você está achando do nosso conteúdo, se está
agregando, se está ajudando. E também não esqueça de clicar no sininho aqui abaixo para que você receba por notificações as atualizações do nosso conteúdo, pois estamos sempre postando novos vídeos. E por fim, a última recomendação, veja na descrição, sempre deixamos links de materiais gratuitos como e-books, checklists, mapas mentais e referências bibliográficas, indicações de livros ou artigos para leitura, para facilitar o seu desenvolvimento acadêmico, para facilitar a sua elaboração de trabalhos acadêmicos, quer artigos, monografias, dissertações e muito mais. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.